O tribunal invisível. Imagina que você cometeu um erro, algo que você jurou que eu nunca farei isso. Pode ter sido uma escolha financeira errada, uma palavra que destruiu o seu relacionamento, ou uma falha de caráter que você nunca imaginou ter. Você chega em casa, tenta descansar, mas a sua mente ela vira um tribunal. E nesse tribunal você é o juiz. Você é o promotor e o réu. Você até se arrependeu, pediu perdão, mudou de atitude. Mas você não consegue se perdoar. Você continua se condenando por algo que já passou. Jesus disse em João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como ensina Charles Duhigg em O Poder do Hábito, a nossa mente ela cria loops de pensamento. A culpa é um loop. A verdade é que seu erro ele até aconteceu, mas ele não define quem você é. Então recusa a mentira de que seu erro ele é seu destino. Segundo, a corda de Judas. Olhe para a noite em que Jesus foi entregue. Pedro negou, Judas entregou. O texto diz que Judas se arrependeu, sentiu o peso. Tentou devolver as moedas, mas a diferença entre o fim de Pedro e o fim de Judas foi o alto perdão. Pedro olhou para Jesus e viu misericórdia. Judas olhou para si mesmo e viu apenas a culpa. O escritor C.S. Lewis diz que o orgulho é o pecado que te faz achar que seu pecado é grande demais para Deus perdoar. Judas decidiu que o seu erro era maior que o amor do mestre. Ele se enforcou em uma corda que Jesus já tinha cortado na cruz. Exercício e fé. O primeiro passo é o confronto da verdade. Declare para sua mente: eu não aceito mais ser o meu próprio réu. O segundo, o passo é o decreto do ponto final. Em Miqueias capítulo 7, versículo 19, a Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Como diz Tiago Burnet, você precisa de inteligência emocional para não mergulhar onde Deus já colocou um fim. Declare comigo: Senhor, se tu já lançasse no mar do esquecimento e eu continuo a mergulhar no meu passado, hoje eu coloco um ponto final. Terceiro, a síndrome do escravo liberto. O perdão, ele não é um sentimento, é uma decisão baseada na palavra. Romanos 8 diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se Deus, que é o justo juiz, já deu o veredito de absolvido, quem é você para reabrir o processo? A falta de auto-perdão é um sinal que sua identidade de filho está abalada. David Leonardo sempre nos lembra que o amor de Deus não depende da sua performance. Você está agindo como um escravo que ainda espera o chicote, mesmo depois de ser liberto. Quando você for orar, falar com Deus, declare com convicção. Apresente a Deus: eu sou filho, o meu pai me perdoou e eu recebo esse perdão agora. O meu futuro é maior do que o meu erro. Pare de visitar mentalmente o momento do erro e foque no que Deus quer construir através do seu aprendizado. Um dia eu aconselhei um amigo que dizia: eu pedi perdão, mas eu não consigo ir adiante, eu não consigo prosseguir. Eu sempre me lembro daquilo que eu fiz. E eu falei para ele: se você já pediu perdão e a pessoa até te perdoou, mesmo se ela não tivesse te perdoado,
você fez a sua parte, mas você precisa se perdoar. Você precisa acessar aquele lugar, voltar no seu passado, e você precisa se perdoar por aquilo que você fez. Às vezes, nós precisamos nos perdoar por aquilo que nós permitimos as pessoas fazer com a gente. Eu me lembro que eu fui muito ferido por alguém. E depois que o tempo passou, eu amadureci, eu entendi que agora eu precisava não mais liberar perdão para aquela pessoa, mas perdão para mim. Perdão porque eu permiti aquela situação. Eu permiti que aquela pessoa me enganasse, me humilhasse, brincasse comigo. Era tão claro, era visível, todo mundo percebia, mas eu estava cego, perdido, iludido, mas eu me perdoei pela minha simplicidade, a minha ignorância, pelo meu olhar de menino. E eu me perdoei. E se eu me perdoei, eu consegui acessar este lugar. O meu amigo se perdoou e prosseguiu, eu prossegui. E hoje vivemos algo extraordinário em Deus, de também saber se perdoar. Quarto, o veredito final. Não seja o seu próprio carcereiro. O arrependimento serve para te colocar de volta no caminho, não para te enterrar no lugar da falha. Como dizia Billy Graham, Deus nunca olha para o seu passado para determinar o seu futuro. Solte as cordas de Judas. Saia desse tribunal vazio. A porta da cela está aberta desde que o véu se rasgou. Deus já te perdoou, agora só falta você. Qual é o peso que você decide soltar hoje? O extraordinário está reservado para quem tem a coragem de se perdoar e seguir em frente. Sua história não termina no seu pior dia. E eu quero que você, pela fé, possa se perdoar. Que Deus te abençoe. Que você alcance esse lugar de maturidade em Cristo e também na fé. E eu te espero aqui no próximo vídeo. Se você puder, deixe o seu like, pois o YouTube vai entender que esse conteúdo ele é relevante. Se inscreva também no canal. Muito obrigado. Deus abençoe. Abraço.